Nesse conteúdo, nós vamos falar de duas boas empresas, vamos falar de Brasil Agro, vamos entender aí uma projeção de dividendos da companhia, vamos falar também de Caixa Seguridade, empresas interessantes para você que tem foco aí em dividendos e também crescimento. Eu sou o Thiago e se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte do nosso canal. Vamos começar falando então aqui já de Brasil Agro, está cotada a R$ 25,69, a mínima R$ 20,77 e a máxima chegou a R$ 26,96. Dividend yield aqui na casa de 12,5%. Já pagou nos últimos 3 meses aqui, ó, R$ 3,21 por unidade de ação. Está crescendo 15%. E no mês atual, que encerramos, né, no dia 30 agora de junho, ela fechou com uma queda de 3% aí no mês de junho. Vamos começar falando então já dos dividendos. A gente vai fazer uma projeção interessante para você entender como a companhia distribui dividendos aos seus acionistas. A gente observa aqui, ó, que nos últimos anos, ó, desde 2021, a companhia vem pagando bons proventos. Ó, pagou R$ 2,62, R$ 2,01, R$ 3,23, R$ 3,21 em 2023. Ela tem as datacons dela geralmente no mês de outubro, a gente observa aqui, ó, pelo histórico, desde 2016, ó, ela faz datacon em outubro, teve um JCP em novembro de 2026, mas via de regra aqui, ó, outubro é o mês da datacon para você que está posicionado ou para você que está querendo fazer aportes em Brasil Agro. Vamos entender agora um pouco mais da estrutura aí do patrimônio, também a questão das reservas de lucro que ela distribui aos seus acionistas. A gente olha aqui, ó, o fechamento trimestral, 31 de março de 2024, estou com os demonstrativos aqui da companhia, a gente observa uma informação importante, ó, ela está com uma reserva aqui de lucros de 364 milhões de reais. A gente vai entender um pouco mais a respeito disso. Então, aqui, ó, reserva de lucros, 364 milhões. No ciclo passado, ela estava com 621 e ela distribuiu boa parte aí em proventos, em dividendos adicionais que a gente vai entender agora. Olhando aqui de forma mais detalhada para as demonstrações de reserva e também de patrimônio, a gente observa aqui, ó, que o fechamento do ano passado, no exercício anterior, a companhia tinha aqui 621 milhões na sua reserva de lucro, ó, 621 milhões, que era o saldo inicial da reserva, e depois ela distribuiu aqui, ó, em dividendos adicionais 256 milhões de reais. Para entender um pouco mais disso, para depois a gente fazer um cálculo aqui, ó, sobre a reserva que sobrou, né, que sobrou após a finalização aí dessa distribuição de dividendos, vamos entender o que aconteceu na Assembleia aí que destinou esses dividendos adicionais da reserva de lucro. Olhando aqui, ó, para a Assembleia que foi realizada o ano passado, ó, a companhia distribuiu aqui, ó, 320 milhões de reais em dividendos. E olha como ela faz a composição da distribuição. Ó. Com base no lucro líquido apurado, ó, do exercício, que encerrou no dia 30 de junho de 2023, ó, foram 63 milhões com base no lucro líquido. A título de dividendos, ó, obrigatório. Depois ela fez aqui, ó, 191 milhões de reais, um pouco mais de 191 milhões, a título de dividendos adicionais com base aqui, ó, na reserva de lucros da companhia. E também aqui 64 milhões também que foram destinados da reserva. Então você observa que boa parte aqui desses 320 milhões saíram da reserva de lucros da companhia. Para a gente entender aqui, ó, vamos calcular aqui o que ela pagou só desses dividendos adicionais, ó, foram 191 milhões de dividendos adicionais que ela tirou da reserva dela. Vou deixar aqui arredondado para ficar um pouco mais fácil da gente calcular. E mais os 64 milhões também que saíram da reserva de lucro. Então você vê que ela paga esses dividendos aí anuais com Datacom em outubro, tá? Boa parte aí sai das reservas de lucro da companhia. A gente colocou somar aqui, ó,
dá 256 milhões que saíram da reserva aí da companhia no ano passado. Voltando lá para a gente entender, ó. Então ela tinha lá 621 milhões e ela distribuiu aqui, ó, a conta que a gente fez lá, 256 milhões de dividendos adicionais da reserva, que é esse valor aqui, ó, que ela tirou. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos pegar esse saldo que sobrou, ó, de 364 milhões, que ela vai tirar aí um percentual para fazer pagamentos adicionais agora em 2024. Vamos pegar então aqui a calculadora novamente para a gente fazer um cálculo. Primeiro a gente tem que entender qual que foi o percentual da reserva que ela pagou. Vamos colocar aqui, ó, 621 milhões de reais, que ela fez ali o pagamento de dividendos adicionais com base na reserva da companhia. É importante a gente entender que é uma projeção de dividendos, né? A companhia ela pode pagar mais ou menos a depender aí da estratégia que ela tem atualmente, mas a gente vai fazer uma projeção com base na realidade do histórico da companhia. Então, vamos pegar lá, 621 milhões, um pouquinho mais de 620 milhões, vamos colocar aqui um payout médio na casa de uns 40 a 41%, que foi o que ela pagou de dividendos adicionais da sua reserva. Vai dar lá, ó, 254 milhões, eu coloquei 41%, quase batendo aqui com os 256 milhões. Sabendo disso, a gente vai pegar então o saldo que sobrou, ó, que é os 364 milhões, que ela tem hoje na reserva de lucros da companhia. Empresa muito interessante, a Brasil Agro, para você que está querendo fazer aportes ou está estudando a companhia. E vamos colocar lá os 41% que ela pode pagar de dividendos adicionais aí com base na reserva que ela tem atualmente. Vai dar um valor de 149 milhões, considerando aqui o saldo atual dos 364 milhões. Para isso, a gente vai dar uma olhada aqui como é que está a situação da base acionária, o número total de papéis, ó, 102 milhões de unidades de papéis, um pouco mais de 102 milhões, que ela tem em ações aí no mercado. E vamos colocar aqui, dividir por esses dividendos adicionais, essa projeção de dividendos adicionais para você que é acionista hoje de Brasil Agro ou para você que está monitorando a companhia. Vai dar R$ 1,45, a gente considerando aqui esse saldo, né, atual que ela tem na reserva de lucro e um payout aqui de 41%, a companhia pode pagar só de dividendos adicionais R$ 1,45. Lembrando que eu não estou considerando aqui o lucro líquido da empresa, é apenas com base no histórico dos pagamentos de dividendos adicionais que ela faz da sua reserva. Para a gente entender um pouco mais, o payout aqui, ó, da Brasil Agro é um payout bem interessante, ó. A média está em 94% e o maior aqui foi 193%. A gente observa aqui, ó, 2022, o lucro líquido dela 268, 520 milhões em proventos, ó, 2022. Em 2023, ó, o lucro líquido 266, ela pagou 320 milhões. Então, além dessa projeção que a gente fez aqui, ó, desses dividendos adicionais apenas, com base na reserva que ela tem atualmente, atualizada, ela vai pagar ainda também referente ao lucro líquido que deve somar a esses R$ 1,45. Falando aqui agora do gráfico da Brasil Agro, a gente dá uma olhada, está cotada aqui na região dos R$ 25,64. Ela chegou a bater uma mínima no começo de junho em R$ 24,65. Durante o ano, chegou uma mínima 23 e 27 de fevereiro. Tem essa região também aqui dos 23,62. Os topos dela, 26,70 em dezembro, 26,70 em dezembro, 26,63 em abril e 26,46 no começo de junho. Então, essa região aqui, ó, 26,50, 26,70 é os topos mais recentes de Brasil Agro. Uma empresa interessante para você analisar. Claro que tem que entender além dos indicadores, você precisa também compreender o modelo de negócio, ela tem um foco aí na parte do agronegócio, ela tem como um dos seus carros-chefe fazer a transformação da terra, ou seja, ela adquire propriedades, ela transforma, investe em infraestrutura, na parte de produção agrícola, depois ela vende as suas terras aí, onde ela tem uma rentabilidade interessante, depois ela faz ali a destinação em proventos e também o reinvestimentos em novos ativos. Então, muito importante entender o cenário,
a companhia como um todo antes de você investir. Saindo de Brasil Agro, a gente vai falar agora de Caixa Seguridade, uma empresa também interessante, foco em dividendos, crescimento, cotada a 14,27, mínima 9,24 e a máxima R$ 16,75. Dividend yield aqui, ó, 7,5%. Ela já pagou nos últimos 12 meses R$ 1,06. Ela está com um crescimento de 49% e no mês atual ali, junho fechou em queda de 2%. E ela está com dividendos aqui em aberto para você que é investidor, ou para você que está monitorando as ações de Caixa Seguridade aqui, ó, pelo histórico de pagamentos da companhia. Datacom aqui, ó, 1º de agosto, 28 centavos e ela vai pagar no dia 15 de agosto aqui para você que é investidor e também para você que está estudando a companhia. Tem Datacom em aberto, 1º de agosto, 28 centavos por unidade de ação aí de Caixa Seguridade. Então falamos nesse conteúdo de duas boas empresas, Caixa Seguridade com Datacom em aberto e também essa projeção aí de dividendos adicionais da Brasil Agro, uma empresa interessante, focada no agronegócio, empresa que tem um bom histórico de pagamentos de proventos e também boas possibilidades aí de crescimento nos próximos anos para você que é investidor ou para você que está analisando a empresa. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte do nosso canal. Nos encontramos nos próximos vídeos. Abraço!